ficar em pé, se você achou na palavra de Deus. Acompanhe na sua Bíblia. Se você não trouxe, acompanhe na projeção da televisão. Diz o seguinte: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudrecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogando-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus lhe disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Eu quero que vocês fixem esse verso 40. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Feche seus olhos. Pai, obrigado por esse momento em que vamos poder ouvir a tua palavra. E eu clamo, Deus, que a nossa voz seja silenciada nesse momento. Deus, que não haja interferência das minhas ideias na tua palavra, mas que a tua palavra seja extremamente clara para cada um de nós, que possamos sair daqui revigorados por ela. Pedimos a tua bondade em nome de Jesus. Amém. Amém? Podemos assentar? Amados, a gente está numa sequência de estudos na nossa igreja, que ela traz a ideia de servo. A gente vai ter uma eleição agora, há poucos dias, né? A gente já está dessa eleição e eu estou trazendo essa ideia de servo para você. A gente já viu que servo não é a ideia do escravo como é na nossa modernidade. O escravo antigamente era completamente diferente do escravo de hoje em dia. Vamos dar certo. Que é autenticidade, humildade e sinceridade. A gente viu isso na semana passada. Qual é a minha ideia de hoje? É mostrar que o servo verdadeiro ele também é altruísta. E a gente perdeu essa ideia de altruísmo porque dentro da própria igreja a gente pegou o mandamento de Deus e deturpou ele. E essa deturpação do mandamento acabou criando servos que são mais egoístas do que altruístas. Eles vivem mais para si do que para os outros. Então esses servos são exatamente o oposto do que Jesus está mandando aqui. Primeiro eu vou explicar esse verso, depois eu vou partir para onde começou essa loucura. Se você leu, por isso que eu falei, fixa no versículo 14, e eu quero começar pelo versículo 40. Jesus está dizendo, desses dois mandamentos. O problema é que a igreja moderna criou 3 mandamentos nesses 2 mandamentos. Eu ouvi explicações e de pessoas sérias dentro de seminários que esses mandamentos na verdade eram 3 e naqueles momentos pareciam bonitos. Talvez para você soe estranho falar que são 3, como eu falei, de forma grosseira e rápida, mas quando a gente entende o contexto que a pessoa está botando, a gente às vezes acaba se deixando levar por essa ideia que não é uma ideia bíblica. É igual confundir a ideia de egoísmo com autoestima. Se tenta fazer uma separação entre o egoísta e aquele que tem estima elevada. Biblicamente, a autoestima elevada está extremamente associada ao egoísmo. Mas a gente fala que não, que você precisa ter uma estima extremamente elevada e forte para se sentir bem e caminhar. Parte desse princípio errado de que aqui são 3 mandamentos. O primeiro mandamento é claro aqui: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Não tem que discutir, está relacionado a Deus. Mas o segundo mandamento que eles erram, que eles colocam um terceiro, é o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que eles dizem? Há um terceiro mandamento implícito aí, que é: você primeiro precisa se amar, e se amar muito, para ao se amar profundamente, você tenha como amar o teu próximo como a ti mesmo. É isso que Jesus está dizendo? Não. Isso criou uma cultura na igreja em que a gente acabou separando autoestima de egoísmo. A gente acabou criando um mandamento novo que Deus não estabeleceu, e aí criou-se uma cultura em que cada um vive seu bel prazer. Eu vivo para mim, você vive para você, e assim juntos vivemos cada um para si, e que Deus seja nos abençoando no caminho. Percebeu que essa é a estrutura que a gente caminhou hoje, que é contrária à Bíblia? O que o texto está dizendo não é isso. Olha o que o texto diz: amarás o teu próximo
como você já ama a si mesmo. Como você ama a ti mesmo. Eu botei já só para você entender. Deus está falando, você se ama tanto, mas se ama tanto, que você deve distribuir esse amor da mesma forma com que você se ama. Você deve amar o próximo da mesma forma que você se ama. É essa a ideia. E eu costumo usar ilustrações simples para a gente entender. Tem sempre aquela caixa de bombom que tem um bombom favorito de vocês. Nada, garoto, o meu bombom favorito não é o da maioria de vocês, que é o crocante, quase ninguém liga, sobra sempre lá, eu pego feliz na vida e como. Bom demais, não é? Da Laca, você tem, da Nestlé, desculpa, você tem lá o seu bombom favorito. Eu gosto do Nestlé daquele lobo, que também é um pouco aclamado aí pela galera, que era o famoso Milk Bar. Então eu já saio numa vantagem, não brigo com ninguém, fica à vontade, escolhe o que você quiser. Mas tem um que gera uma briga. O ouro branco. A gente abre a caixa, separa o ouro branco, enfia no bolso e chega para o próximo e fala: escolhe um bombom, por favor. O que eu acabei de fazer? Senhor, eu não vou amar o próximo como eu amo a mim mesmo. O primeiro é meu. O mais importante e gostoso é meu. O que sobrou é dele. E hoje não tem só o ouro branco, tem aquele do ouro branco, já viu? Que é mais gostoso ainda. Tu já viu alguém te oferecer a caixa com esse bombom dentro? Não, porque ele inverteu o papel. Ele falou: não, eu preciso me amar tanto, e esse bombom eu gosto demais, então primeiro é meu, depois é teu. E isso é quando a gente reparte, tá? Eu estou partindo de um princípio que você ainda vai seguir a metade do versículo. Pior quando a gente não reparte, a gente ganha algo muito bom. O que a gente faz? Guarda no armário, espera uma oportunidade que ninguém está presente, senta no sofá e fala: agora meu filho estou na escola, meu marido saiu para trabalhar, eu vou poder desfrutar disso daqui gostosamente, que maravilha, Senhor. Vocês estão rindo porque fazem isso, não é? Está aparecendo aqueles memes de internet, tu bota o chocolate embaixo do alface, aí teu filho olha e parece alface, ele só mete a mão por baixo, puxa o chocolate e come. Tem gente fazendo isso. E diz: estou cumprindo o versículo bíblico, porque quando meu filho chega em casa, eu também dou um pedaço para ele. Você percebeu como essa cultura, ela aos poucos penetra na gente? Ninguém vai falar para você um terceiro mandamento. Eles dizem que está implícito você se amar, e aí você precisa se amar demais para depois amar o próximo. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia já está colocando um pressuposto. Ela está falando o seguinte: você já se ama demais. Pare de olhar para você, olhe para o próximo. Você se ama tanto, e é com esse amor que você se ama demais, olha para o seu próximo. A Bíblia não tem nenhum mandamento para você se amar, porque ela conhece do nosso egoísmo que eu olho demais para mim. Eu olho muito para mim, eu olho intensamente para mim. Quando eu me casei era um problema. Era um problema para mim casar. E ali não podia tocar em nada meu. Porque minhas coisas têm um padrão. Tem que seguir o padrão das minhas coisas. Se você não seguir o padrão das minhas coisas, dá problema. Se você for entrar lá na minha livraria, na minha biblioteca, desculpa, você vai ver que os livros têm um padrão lógico. Você olha e você entende o padrão do livro, o padrão de arrumação, o padrão de tudo, está tudo lá. Mas a Ruth mete a mão e empurra para trás. Não sei como é que ela anda encostando na estante, mas vai mexendo em tudo. No começo era um problema para mim isso. Meus livros têm que ficar organizados, e se tem um maior e outro menor, eu puxo o menor para frente para ficar na linha do maior. Então todos os livros são extremamente alinhados, não fica em zigue-zague. Meu Deus. Mas você que pode falar, mas eu não li. Para ali tocar na minha lapiseira, ela tinha que quase que pedir misericórdia. Eu não posso tocar daqui a 5 minutos se eu te devolvo. Fala: tá bom, não toca na minha lapiseira, porque essa lapiseira aqui tem 5 anos, nunca perdi. Mas aí depois você vai aprendendo que você está errado biblicamente. E aí começa a surgir os problemas. Tu compra 2 lapiseiras, uma para tu, uma para tua filha. Ela perde a tua e continua com a dela. Normal isso. Mas você percebe? A gente vive num mundo tão egoísta. Eu estou falando de mim, eu sei que você tem o seu. Você fica com vergonha de falar porque eu prefiro. Você tem suas cismas aí que são completamente egoístas. Ninguém toca, ninguém mexe, é do meu jeito, é como eu faço. Surge o famoso eu, me, meu, eu mesmo.
Começam a surgir essas coisas. Dá licença que isso é meu? Quem sabe como faz sou eu? Tudo parte de um egoísmo, que você não quer partilhar ou não quer ouvir o que o outro tem a dizer para você. Nos tornamos tão egoístas. Percebeu o mandamento? Dentro do seminário eu estava numa aula extra, que não era aula corriqueira, mas levaram uma especialista lá, não vou dizer nada mais sobre o que ela era e tudo mais. E aí ela foi explicar esse mandamento para a gente, mostrando por que a igreja estava tão errada, e falou, porque vocês deixaram de se amar. Parecia bonito, mas na minha turma tinha 104 alunos. Se dos 104 só eu que não aceitei a ideia, você tem 103 espalhando uma heresia que não é bíblica. Porque eu não posso pegar a Bíblia e dizer que tem um terceiro mandamento implícito, se Jesus disse claramente, desses 2 mandamentos dependem toda a lei. Ele fez um limite ali. Eu não posso acrescentar nenhum outro mandamento implícito, nenhum outro mandamento que eu queira num texto que não tem mandamento nenhum além desse. Então a ideia de um servo altruísta é aquele servo que para de olhar um pouco para si e olha um pouco para fora. Ele olha para o outro e fala, qual é a sua necessidade? O que você quer? Qual é o seu problema? O que eu posso te ajudar? Pega a caixa de bombom, abre e deixa a pessoa escolher o bombom que ela quiser. O que sobrar é seu. Começa com esses testes pequenos. Comprou uma caixa de bombom, abre em família, escolhe. Aí você vê os que você gosta, tudo indo embora. O seu coração começa a apertar. Aí você vai orar, falar, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu estou sendo egoísta, meu coração está apertando porque eu não aprendi a dividir. Aí tu compra batata Pringles, não falo nada, né? Todo mundo riu que tu come bem na moita aquela batatinha. É minha e Deus abençoe. Você percebe? Então a ideia de um servo fiel a Deus, ele deixa de ser altruísta, ele segue o mandamento. Deus já falou, você se ama tanto. Agora, ame o teu próximo como a ti mesmo. A ideia é que você já se ama. Deus não perguntou se você se ama. Deus não perguntou se você gosta de você. E percebe que o mandamento ele é geral. Ele não está colocando um tipo de pessoa. Olha, o crente já se ama, o ímpio já se ama, aquele que faz isso já se ama, o fulano de tal já se ama. Ele coloca a humanidade inteira no mesmo patamar, dizendo, vocês se amam demais, por isso amem o seu próximo como vocês se amam. É isso que o texto está dizendo. Eu sei que tem alguns argumentos que eu não dá tempo de responder todos, mas eu queria que vocês pensassem comigo. Porque normalmente as pessoas pensam numa classe de pessoas e falam assim, mas pastor, esse tipo de classe não se ama, que são as pessoas que se suicidam. Elas vão lá, tiram a sua vida, porque elas não se amam mais. Elas perderam o gosto da vida, então elas vão se matar. Isso é o que eles dizem, não o que a Bíblia diz. Se eu partir pelo princípio do mundo, eu vou entender que existe um grupo, da qual Jesus não colocou nenhuma exceção, que não se ama e que, então, esse grupo está isento de amar o próximo como a si mesmo. Não é isso. Eu não quero ser frio para vocês, nem simplistas aqui, mas eu quero trazer um resumo que vocês podem desenvolver em casa, tá? Essa não é toda a resposta e esse não é todo o contexto, nem muito menos estou sendo apático com a situação daqueles que estão sofrendo e pensam em se suicidar. Mas eu queria que vocês pensassem numa coisa, baseado no que a Bíblia afirma. Quando eu penso no suicida, eu penso no seguinte forma: ele se ama tanto que ele é incapaz de achar que pode sofrer, por isso ele prefere tirar a vida. O amor dele é tão grande por ele mesmo que ele acha que há uma incapacidade de sofrer, e aí ele se desespera da vida. Nenhum suicida se desesperou porque estava milionário, porque estava ganhando muito bem, porque o filho estava bem, porque a mulher estava bem, porque o marido era um gentleman. Nenhum suicida fez por causa disso. Sempre era em momentos de angústias profundas. Ele achava que não podia sofrer porque se amava demais, e ele pensava o seguinte: eu sou bom demais para sofrer, eu me amo tanto para sofrer. Não é um pensamento claro dele, mas a gente consegue mostrar isso para essas pessoas. E aí então ele fala o seguinte: a única solução para eu parar de sofrer significa que eu me amo tanto que eu não suporto sofrer, então eu tiro a minha vida. Lembrando
é uma resposta simplista, que não é simples o caso, é uma resposta resumida, que é muito mais extensa, e não é uma resposta sem sentimento por essas pessoas que estão sofrendo. Mas foi só para vocês entenderem que quando a gente olha a Bíblia pelo prisma da Bíblia, eu consigo olhar aquele que sofre pelo prisma da Bíblia, não pelo prisma do que eu acho. Porque quando você vem a mim e diz uma resposta assim, pastor, eu estou sentindo isso, pode ser verdade. Mas eu preciso examinar o que você me diz à luz das Escrituras, para, se for mentira, eu tenho que ter ousadia suficiente para dizer para você, olha, o que você está dizendo não é verdade. Examine o seu coração e veja se você não está passando isso por causa disso. Então, o nosso prisma de enxergar o mundo não é o que a pessoa nos diz, não é o que os especialistas nos falam, é o crivo da palavra de Deus. Ela deve ser a parede transparente da qual nossos olhos enxergam o mundo, e passa por esses versículos. Então eu preciso olhar o mundo dessa forma. Todo mundo se ama demais, de forma que não quer parar. Como isso surgiu? Gênesis capítulo 3. Eu já falei para vocês e falo milhões de vezes. Se vocês nunca voltarem para o capítulo 1, 2, 3 de Gênesis e não entenderem isso de forma clara, vocês terão um problema. Gênesis capítulo 1, 2 e 3, ele é extremamente genial. Eu acho que Deus colocou nesses 3 capítulos uma sabedoria muito mais extensa do que em Provérbios. Colocou o Evangelho de forma muito mais profunda do que em Mateus, Marcos, Lucas e João. Colocou para a gente o nosso coração muito mais explícito do que está em Salmos. Gênesis capítulo 1, 2 e 3, entendido, ele transforma a nossa visão de viver. E eu queria falar com vocês exatamente sobre isso. Está lá Adão e Eva, perfeitos. Adão e Eva se olhavam pensando em pensar em algo só para ele? Não, pelo contrário. Vamos partir do verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Gênesis capítulo 3, verso 7. Depois do pecado, e a palavra nu aqui, a gente tem ideia de pensar que eles se olharam e viram que estavam despidos de roupa. É um fato que eles foram cozer folhas de figueira para si. Mas a ideia da palavra aqui no original, ela traz uma ideia de que eles não se envergonhavam em nada. Ou seja, eu não teria vergonha de que meus sentimentos agora fossem expostos à minha mulher, e tudo que eu pensei, que eu já vi, que eu já imaginei, ela pudesse ver. O que todos nós aqui teríamos vergonha. Nenhum de nós aqui seria isento dessa vergonha de querer parecer completamente nu diante do seu cônjuge. Que ela pudesse ler o nosso coração, que ela pudesse ler a nossa mente em tudo que já pensamos ou fizemos, seria um momento de tragédia e vergonha para a gente. Então o que a Bíblia está dizendo sobre Adão e Eva é que eles não tinham isso. Os sentimentos dela eram expostos com clareza para ele, o dele para com ela, a mesma coisa. Os desejos dela eram completamente expostos para ele, ela não omitia um desejo dela para ele, não omitia um desejo dele para ela. Então vai envolvendo tudo. Tanto é que assim que ela pega da árvore e come, o que ela faz? Esconde? Não, ela leva até ele, porque eles não escondiam nada um do outro. Mas a partir do momento em que o pecado domina o coração dele, eles enxergam, nós estamos nus. Ou seja, agora o meu pensamento não será revelado totalmente a você. A minha ideia não será totalmente exposta a você. Tudo que eu sinto não mais será revelado a você. Eu sinto vergonha de quem eu sou. E você também sente vergonha de quem você é. Quer ver como é que a gente sente vergonha? Eles não falaram isso. Eu estou só parafraseando para você entender. Aparece quem no meio do jardim? Deus, e fala: Adão. O que Adão faz? Corre e se esconde. Por que ele corre e se esconde? Porque ele não quer que Deus veja mais o que ele sente agora. Ele tem vergonha de aparecer nu diante de Deus, para dizer para Deus o seguinte: Deus, eu me tornei egoísta demais. Não foi isso que Eva se tornou? Porque a tentação, ela é uma tentação que parte do princípio do egoísmo e também do orgulho. Volta lá no verso 6 para vocês verem como é que parte do princípio do egoísmo. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Por que ela nunca viu isso? Por que Eva nunca enxergou que a árvore era algo que desejava
desejava no coração dela? Por que Eva nunca olhou para aquela árvore e viu que ela era agradável aos seus olhos? Olha como esse fruto é bonito, eu não tinha percebido isso. E a árvore desejada para dar entendimento. Por que Eva nunca pensou nisso? Porque não havia entrado o pecado no coração dela. Ela não peca quando morde a árvore, ela peca quando ela quer se tornar igual a Deus. E aí então, no momento em que ela pecou no coração, desejando ser igual a Deus, ela passa a se tornar egoísta. Isso me agrada, isso é bonito e eu quero para ter entendimento. Você percebe que o egoísmo ele destrói a ideia de um altruísmo cristão e de servo? Agora vamos trazer isso para o princípio prático da nossa vida. Olha para você, que eu olho para mim. Não seja um crente que olha para o vizinho. Isso daqui é para minha esposa, com certeza, tomara que ela esteja ouvindo. Lá no nosso coração, todos nós somos afetados por alguma área. Então olhe para você. Pensa na igreja. Pensa na sua casa. Pense em qualquer lugar que você vai. Por que é que você não serve? Porque não te dá prazer? Não é agradável aquele tipo de serviço. Não é algo que te satisfaz. Então o que eu faço? Não foi agradável para a minha vista, não foi desejado, não vai me dar entendimento, eu não quero. Então a gente chama para o serviço, o que você fala? Eu prefiro manter o meu egoísmo, vou fazer o que eu quero fazer e não o que não me dá alegria. Aí chama uma coisa aqui que você gosta de fazer, você vem. Você percebeu? Somos nós. Você pede para o adolescente lavar a louça, o que ele fala? Louça. Não tem outra coisa não? Aí tu fala, tem, vai lavar o banheiro. Mas tem que ser logo essas duas. Não tem uma terceira coisa não? Aí tu chama ele para fazer uma bagunça, só na igreja, vamos pintar a igreja, batida! Por quê? Trabalho. O que mudou foi, era agradável à minha vista. Isso eu queria fazer, isso eu não queria fazer. Foi o que aconteceu com ela. Enquanto a ordem de Deus era aprazível a ela, estava tudo bem. Quando ela pecou, ela teve um confronto ali. Eu ainda continuo obedecendo a Deus que disse para eu não comer dessa árvore, ou eu faço aquilo que está no meu coração, o meu egoísmo, deixo de olhar para Deus e passo a olhar para mim. Ela falou, eu quero olhar para mim, quero ver qual é a sensação de comer desse fruto. E aí então ela come do fruto. Você percebeu? É a minha e a sua relação. A gente só vem para aquilo que a gente gosta. Se eu não gosto de fazer algo, eu não vou. Se eu não acho legal fazer aquilo, eu não vou. Se aquilo para mim vai me roubar o meu tempo, eu não vou. Quer ver como é que isso é mais agravado ainda? Existe uma coisa que eu anotei aqui que é interessante. Pensando na Cris que vai se mudar, quem gostaria de ajudar a Cris na mudança dela? Todo mundo, porque a gente ama a Cris, não é? Oh, mas eu arrumaria tempo para arrumar a Cris? Claro, sem dúvida. Por que eu não arrumo tempo para ajudar o outro? Porque eu gosto da Cris, eu não gosto do outro. Eu estou olhando para mim, o que eu quero fazer. A Cris é maneira, gente boa, a gente vai lá, se vira, dá um jeito. Nem que a gente fique morto no final do dia, a gente vai ajudar. Por que eu não faço isso com todo mundo? Se eu arrumei tempo para Cristo, e eu sou um cristão altruísta, eu consigo arrumar tempo para todo mundo. Não, mas aí entrou um problema. O meu egoísmo. Para a Cris eu faço, gosto dela, mas para a língua eu não faço, não gosto dela. Você percebeu como é que isso pode ir de níveis em níveis? Isso pode se aprofundar no nosso coração. E a minha ideia com vocês hoje, nesta manhã, era, amados, o egoísmo ele é muito mais entranhado na gente do que a gente imagina. Ele está muito mais profundo dentro do nosso coração do que eu e você podemos imaginar. E nos simples detalhes que eu falei aqui, de coisas do dia a dia que vão acontecer entre nós ainda, a gente pode perceber o quanto o egoísmo dominou o nosso coração. Por que eu não faço isso para aquilo? Não me interessa. Por que eu só faço para aquela pessoa? Porque eu gosto dela. Aí vai uma frase que eu gosto muito de dizer: crente não age pelo que ele gosta, ele age pelo que é certo. Meninos imaturos agem pelo que ele gosta de fazer.
Aí a gente cai naquele texto de Paulo que diz o seguinte: o atleta de tudo se abstém por uma coroa corruptível. Quando eu gosto, a gente tem assistido, não mais agora, mas na época do Hugo Calderano, ping-pong, a galera ficou empolgada aí com a mesa, todo mundo assistia o Calderano, queria ver ele ser campeão do mundo, e ele foi lá na China ainda. A gente empolgado, e quando a gente vê a história dele, 29 anos, não namora, não pensa em namorada, focado em não sei quantas horas por dia, estudando, treinando para poder ser o campeão do mundo, e acabou sendo. Ele está focado numa coroa corruptível, homem. Ele falou o seguinte: olha, o que eu gosto não me importa agora, eu tenho algo. Pensa em mim e em você, que somos crentes, que somos servos do Deus Todo-Poderoso. Se Ele faz aquilo por uma coroa corruptível, imagina eu e você por uma coroa que jamais se corromperá. A coroa que eu ganho, ela não é vista por vocês nem por mim, mas ela é algo que ninguém mais pode tirar de nós. Uma simples ajuda, um simples copo d'água, uma simples coisa, isso precisa mover o nosso coração. A gente não pode mais passar por uma pessoa em situação de rua, vendo com fome, e fingir que ele não está com fome. A gente não pode mais olhar para aquele irmão da igreja, que a gente tem pouca intimidade, ele precisa tanto de ajuda quanto que tem intimidade, mas aquele que a gente tem intimidade ajuda o outro, não. A gente não pode. A gente precisa olhar para essas pessoas todas da mesma forma. Eu passei por duas situações aqui que me moldaram. Uma eu fiquei super chateado e outra foi muito boa, mas eu aprendi com as duas. Vou contar as duas. A primeira foi: veio uma pessoa aí em situação de rua, falou: pastor, estou cheio de fome, me dá comida. Eu fui lá dentro, não tinha comida nenhuma, mas tinha a minha comida. E aí começou a luta entre eu e Deus. Eu disse: essa é minha, não é dele? É a minha. Eu não tenho comida para dar para ele. Eu só tenho a minha comida. E fiquei naquela luta, falei com ele: poxa, eu não tenho comida, não sei o que lá, não tenho como. Poxa, pastor, mas eu estou com muita fome, pastor, eu estou te pedindo dinheiro, me dá comida. E ele sabe, está ali falando, eu já não estou nem mais ouvindo ele, dá Deus, dá tua comida para ele, vai. Você vai comer de noite? Ele: não, dá tua comida para ele. Eu falei: é minha, é o diabo falando, sai para lá, Satanás. O diabo quer que eu fique com fome. No momento eu cedi, fiquei chateado, mas depois eu aprendi. Falei: calma aí, que eu vou te dar a comida que eu tenho. Não, pastor, que isso? Eu falei: agora não, vai comer. Agora que eu vou ter ideia, vai comer. Fui lá, peguei a minha quentinha, dei para ele. Falei: toma, pode comer, vai em paz. Só tem certeza? Falei: absoluto. Vai em paz. Fiquei com fome o resto do dia. Cheguei em casa, não podia comer o que eu quisesse. No momento em que eu comecei a comer o que eu quisesse, a ficha caiu. Eu falei: Senhor, aquele homem agora está com a fome que eu estava de manhã e não vai comer. E eu estou comendo e amanhã de manhã eu vou comer. Ainda bem que eu dei um prato de comida para ele. Perdoe-me a dureza do coração. Foi um choque. Outro foi um trabalhador não, um rapaz de situação de rua, que ele sempre vinha aí ajudar a gente na obra, que ele tinha sido torturado pelo tráfico. Eram 2 tiros na mão dele, quebraram os 2 fêmeas, quebraram as tíbias dele. Ele é cheio de cicatriz no corpo, é tudo marcado. Pastor, não sei como é que eu sobrevivi naquele dia. E eu falei: então você não sabe ainda, rejeita o Deus que te deu o livramento. Ele vem sempre aqui, ele vem pedir comida. Quando eu estou aqui, eu compro, dou, pego alguma coisa, sento com ele, dou pão, faço. Mas um dia eu entrei no dom de moto, estou entrando no dom de moto, ele está sentado. Quando você passa ali no estacionamento, tem um negocinho de alvenaria ali de concreto, ele estava sentado ali com uma bolsa do lado. E aí eu estou olhando para ele, buzinei, eu vi ele meter a mão na bolsa para pegar e comer. Mano, a minha alma foi do céu e voltou. Voltei a hora do lado dele, falei: o que tu está fazendo? Comendo. Falei: não, larga isso daí, eu vou te pagar uma comida. Ele falou: não, pastor, está boa ainda. Eu falei: não, cara, eu vou te pagar comida, pastor, se pagar eu vou guardar, eu vou ficar com essa daqui, não está estragado, está só embolado, ninguém quis, eu quero. E eu fiquei ali com um tempo tentando convencer ele a não comer aquilo, mas ele comeu. Ele falou: pastor, não paga, hoje eu não quero, eu tenho comida. A pessoa tem que falar comigo, sair dali. Eu não paguei porque ele falou que não ia precisar, ia estragar. Ele falou que essa comida dava para hoje, para amanhã, um saco, bastante comida. Ou seja, um homem em situação de rua, o que ele me ensinou? Não estou falando dele comer comida estragada, eu estou falando que ele me ensinou foi o seguinte: pastor, hoje eu não preciso.
Foi isso que marcou meu coração. Porque qualquer um de nós teria falado: poxa, me dá aí. Ele falou: pastor, hoje eu não preciso. Eu tenho essa comida que eu peguei ali num lixo que não está estragado ainda, eu não preciso. O dia que eu precisar eu te peço. Bom, aquilo foi um choque para mim. Eu fiz compra pensando em quanto aquele homem era menos egoísta do que eu. E quanto aquele homem tinha menos senso de pedir do que eu. Porque se eu tivesse a minha comida e tu me oferecesse uma comida melhor, o que eu ia falar? Me dá a tua, essa daqui deixa para lá. Você percebe? A gente consegue ver essa graça comum de Deus espalhada pelo mundo. Mas em nós é obrigação. Em nós é um dever que não podemos nos esquivar. Nós precisamos amar ao próximo como nós nos amamos. Nós precisamos dar para os outros da mesma forma que nós nos damos. E principalmente no serviço a Deus. Serviço a Deus não é servir só ao seu próximo, é principalmente servir a Deus. É você fazer para Deus. É viver para Deus, caminhar para Deus, olhar para Deus. Senhor, eu não quero saber de mim, eu estou olhando para o Senhor. Se for servir ao Senhor, tiver que fazer essa coisa que eu não gosto, eu vou fazer. Se servir ao Senhor, tiver que abrir mão disso daqui, eu vou abrir. Mas eu quero viver para o Senhor, e somente para o Senhor, e ninguém mais. Essa é a ideia de um servo fiel. Essa é a ideia de um servo que transforma a vida, de um servo que muda pessoas. Então vamos pensar em que tipo de servo nós somos para o Senhor. Só uma questão hoje: você é altruísta ou egoísta? E aí a análise é pessoal, é minha, é sua. E que Deus possa nos abençoar nesta manhã, amém? Eu quero orar com vocês antes da gente passar para o momento da ceia do Senhor. Feche seus olhos.